Saudamos a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos e estamos iniciando uma nova semana de estudo, ainda no livro de Gênesis. Somos gratos a Deus por Ele nos conceder estes momentos. Somos gratos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, todos vocês que compartilham esses estudos da Palavra de Deus com outras pessoas, grupos, parentes, amigos, familiares. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também a vocês que divulgam o canal para que outras pessoas possam se inscrever também e participar conosco dos comentários que fazemos da Bíblia. E queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Itamar Oliveira Correia, é de Aguaí, São Paulo. Janice Janiele é de Paulo Afonso, na Bahia. Maria Aparecida é de Uruoca, no Ceará. Rosa Rodrigues é de Sinop, em Mato Grosso. Raimunda de Assis é de Novo Remanso, Itacoatiara, no Amazonas. Maria Schreiber é de Três Pontões, Afonso Cláudio, Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pelos cuidados que tem para com cada um de nós. Te damos graças porque temos a oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra com centenas de pessoas que acompanham conosco os estudos. Pedimos as Tuas bênçãos sobre o estudo que queremos fazer, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a colocarmos em prática em nossa vida o que nós aprendemos, que possamos ter comunhão contigo, viver aquilo que nós cremos. Pedimos que abençoes todos os que passam por lutas, problemas, necessidades, dificuldades, provações, aflições. Tu conheces cada um. Dê vitórias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Gênesis. E já estamos quase chegando na parte final do livro de Gênesis. Muitas histórias bonitas, não é mesmo? E estamos já no mês de junho e que possamos ter a certeza de que estamos caminhando para o fim de todas as coisas e que Jesus vai voltar em breve, que nós não tenhamos medo quando ouvimos falar da volta de Jesus, do breve retorno, tenhamos alegria no coração, tenhamos paz. E para isso, para que nós não sintamos medo, nós precisamos ter comunhão com Deus todos os dias, estudar a Bíblia, orar, testemunhar, viver aquilo que nós cremos. Aí nós sentiremos paz quando ouvirmos falar dos acontecimentos que estão se dando ao nosso redor e mostrando que são sinais de que Jesus vai voltar muito em breve. Nós agradecemos a vocês que confiam na promessa e nas palavras da Bíblia Sagrada, porque são as palavras do próprio Deus. O Espírito Santo usou pessoas para escrever aquilo que Deus quer de cada um de nós e a certeza da presença dele em nossa vida. E essa semana nós vamos começar a falar sobre José. Eu creio que essa história de José é uma das mais bonitas que nós temos na Bíblia, principalmente lá no livro de Gênesis, e é uma história que mostra, como Deus ele transforma o mal em bem. José, ele era um filho querido do papai, de Jacó. Jacó ele teve 12 filhos, além de filhas. E Jacó ele teve uma preferência especial por José porque era filho da esposa que ele amava, Raquel. Ele teve filhos com Lia, que foi a outra mulher que o pai concedeu para que ele casasse, Labão deu para ele Lia, depois Raquel. E teve também duas concubinas, as servas que eram de Lia e de Raquel tiveram filhas também com Jacó. Isso nós precisamos entender, irmãos, que era costume daquela época. Isso Deus não aprova, mas era um costume daquela época. E interessante, como eu disse agora há pouco, Deus transforma, às vezes, mal em bem. Às vezes nós estamos passando por um problema em nossa vida e pensamos que é o pior que está acontecendo conosco e que Deus nos abandonou, mas Ele quer transformar este problema que nós estamos atravessando em bênção para a nossa vida. Creiamos em Deus. Não vamos duvidar de Deus. Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós não temos nada bom em nós para nos apresentar diante dEle, mas pelos méritos de Jesus, Ele nos aceita, Ele nos perdoa e Ele continua nos amando. E então, vamos ver aqui
um problema que às vezes os pais cometem também, que é dar preferência para um filho especial da casa, não é? Um filho ou uma filha, e tratar os outros com indiferença. Isso é um perigo, porque os filhos percebem aquele que está sendo mais paparicado, né, pelos pais. Então precisamos tratar a todos igualmente. Nós podemos ter no coração a preferência por um filho, mas não demonstrar publicamente como fazia Jacó. E é tanto que quando José foi levar a comida, né, para os seus irmãos que estavam cuidando do rebanho de seu pai, e eles tinham ódio de José, porque José tinha sonhos, e esses sonhos, a interpretação mostrava que José iria ser respeitado pelos outros irmãos, iriam se inclinar perante eles. E eles, os irmãos de José, não gostavam dessa história. Primeiro que ele era o queridinho do papai. Recebia as melhores roupas, as mais bonitas, roupas caríssimas, que eram roupas, uma túnica colorida, porque naquela época as roupas eram todas de uma cor só, e uma cor opaca, uma cor que não tinha brilho, não tinha beleza nenhuma. Mas o pai mandou fazer essa túnica especial para José. E então estava na vista, né, que ele era o queridinho do papai. Agora, quando José então vinha para trazer a comida para eles e ver como é que eles estavam, eles disseram: olha, lá vem o sonhador. Isso acontece muito, né, também hoje em dia, né? Quando alguém da família, né, fala alguma coisa, porque o fulaninho é o queridinho. Não acontece? Então, temos que ter muito cuidado. Mas vamos ler a história um pouquinho aqui. Essa história começa no capítulo 37 e vai até o final de Gênesis, falando principalmente aqui de José. José, a Bíblia não fala que ele era um patriarca, mas ele também foi um dos patriarcas, assim como Abraão, Isaac, Jacó. José ele foi um patriarca, apesar de contar a história dele, né, como um menino que foi vendido como escravo e depois se tornou governador do Egito. Mas eu quero ler com vocês aqui em Gênesis 37, nos versos de 1 a 11, nós lemos assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer que uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou-o a seus irmãos. Ouçam. Tive um sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvarmos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Bom, essa é a primeira parte, né, dessa história de José. Ele aqui estava com 17 anos e era um jovem, né, ainda na adolescência, 17, 18 e 19, ainda é adolescente, né? Está passando para a fase adulta. Mas vejam, a Bíblia diz aqui claramente, né, que os irmãos de José o odiavam porque o pai demonstrava publicamente que amava mais a José do que os outros filhos. Diz aqui a palavra de Deus que o pai, Jacó, não dizia nenhuma palavra amigável para os outros filhos. Quer dizer, não é aquele pai grosso, não é aquele pai bruto, né?
que trata uns com grosseria, fala grosso, né, e briga, e com o outro já passa a mão na cabeça, trata de mansinho. E assim acontecia na família de Jacó com seus filhos. Nós chamamos isso, irmãos, de família disfuncional. Mas Deus, ele trabalha, mesmo em família disfuncional. Nós temos recebido muitos pedidos de oração por problemas familiares, filhos, né, que não se entendem com os pais também tendo problemas de relacionamento, os filhos não querem obedecer, e são famílias disfuncionais, mas Deus, ele quer fazer um milagre em nossa vida. Assim como Deus fez um milagre na vida de Jacó, Deus quer fazer em nossa vida. Lembrando que Jacó, ele tinha a promessa de que ele iria possuir aquela terra em que ele estava ali na terra que seu pai morou, né? Isaac morou, ele estava ali agora, e já era a terra de Canaã, só que ainda eles eram estrangeiros, eles não tinham tomado posse da terra. Vocês se lembram que quando Deus apareceu para Abraão, ele disse que depois de 4 gerações, 400 anos, os seus descendentes iam passar escravos em uma nação, não tinha falado que era o Egito, mas falou em uma nação, iria escravizá-los, e depois eles seriam libertos e possuiriam a terra. Então nós estamos aqui no livro de Gênesis caminhando para esta fase, né? Porque quando os irmãos viram José, que vinha ao encontro deles para saber como eles estavam e levando comida, eles disseram para eles mesmos, né? Olha, agora chegou a nossa hora, né? José sozinho, com aquela túnica bonita, os irmãos com raiva dele. Agora, José, na sua inocência, ele achava aquilo tudo normal. O que ele sonhava, os feixes, né? Se inclinando para o feixe dele, que havia se colocado de pé no meio, né? E os irmãos em volta, que eram os outros feixes, se inclinando. Depois o sol, a lua e 11 estrelas, que são os 11 irmãos, né? Se inclinando também perante ele. Até o pai não gostou desse sonho de José. Por acaso você vai governar sobre nós? Mas Jacó ficou depois pensando, né? Ele ficava pensando. É aquilo, irmãos. Não despreze o seu filho, a sua filha. Por maiores que sejam os problemas que eles estejam atravessando na vida, dê apoio, força, ore por eles. Por quê? Porque Deus pode transformar este problema numa bênção, como eu disse agora há pouco. Deus, ele tem um plano para cada um de seus filhos. Como eu disse para vocês, Jacó, ele tinha a promessa de que iriam possuir a terra, mas ele não sabia como. E Deus usou este problema que aconteceu com José para que no futuro, um pouco mais adiante, alguns anos mais, eles tomassem posse da terra. Porque já estavam ali caminhando para o período do cativeiro dos descendentes de Abraão. E depois do cativeiro, então, foi que eles foram libertos e tomaram posse da terra. Deus, ele tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para você. Às vezes, quem sabe, nós ainda não entendemos qual é a promessa, nós ainda não descobrimos, mas nós temos que nos colocar nas mãos de Deus e pedir a Ele que Ele nos mostre, que Ele nos oriente, que Ele nos ajude a entendermos a vontade dEle em nossa vida. Nós não estamos aqui neste mundo por um acaso. Deus nos escolheu para que nós nascêssemos para cumprir uma missão, principalmente aqueles que conhecem a Deus, que vivem uma vida de comunhão com Ele. Deus, ele vai realizar em nossa vida o seu plano, não importa o que nós estejamos atravessando. Vamos então, esta semana, continuar falando sobre este episódio que aconteceu com Jacó e com seus filhos, especialmente com José. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. E não nos esqueçamos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.